Alô, alô, som, teste. Sob a proteção de Deus Todo-Poderoso, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cambé, em 16 de junho de 2014. Convido o senhor Genor de Souza para fazer a leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos. Eu trago uma boa noite também da minha igreja, a Igreja Presbiteriana Independente, e também dos Gideões Internacionais em Cambé, do qual eu sou um dos membros. Eu acredito que todos podem se sentar, por favor. Pode sentar. Vamos fazer a leitura de alguns versículos da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Provérbios, e todos esses versículos estão ligados à educação da criança. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6 está escrito: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha não se desviará dele. Também em Provérbios capítulo 23, versículos 13 e 14, está escrito assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 29, 15 está escrito: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Provérbios capítulo 13, versículo 24 está escrito: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Em Provérbios também 14, 12 está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. E ainda em Provérbios capítulo 22, versículo 15 está escrito: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o afastará dela. Todos os versículos lidos na palavra de Deus, e como a palavra de Deus ela é perfeita, ela é segura, ela é atualizada. Se nós obedecermos o que está escrito aqui na palavra de Deus, certamente no futuro, daí 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 ou 30, nós vamos ver o bom resultado. Se porventura, por algum motivo, nós deixarmos de cumprir aquilo que está escrito na palavra de Deus, infelizmente, nós vamos sofrer as consequências, e vamos verificar, e vamos ainda meditar que, se nós tivéssemos feito o que a lei de Deus manda, muito sofrimento nos seria poupado. Nós que estamos aqui agora, todos, homens, mulheres, pais, mães, vamos aplicar essa lição que está aqui na palavra de Deus para com os nossos filhos.
Você, porventura, que tem um filho aí de 3 anos, de 5, de 8, de 12, faça isso e certamente você não sofrerá assim dano no futuro. Infelizmente, por vários motivos, ou então até por uma falta até de oportunidade, ou até por uma falta de controle, nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, no caso aqui, especificamente para com as crianças. Mas só que, no decorrer da vida, ao longo dos anos, aquilo que a gente vê de ruim em nossos filhos, ou as atitudes assim, não muito aprovada, nós vamos notar que, se a gente tivesse obedecido a palavra, certamente, todos aqueles males nós não iríamos passar. Por quê? Porque Deus é onipotente, porque Deus é onisciente e porque Deus é onipresente. Deus conhece todas as coisas, sabe do presente, sabe do passado, conhece o passado e sabe também o futuro. Então, mais uma vez, eu faço esse apelo a todos vocês que tenham filhos assim, em idade, que ainda consegue ter domínio sobre eles. Faça isso e depois você vai ver um bom resultado. Eu agradeço, tá, por esta oportunidade aqui na sessão da Câmara. Nós que agradecemos, vereador, a sua participação na sessão de hoje. Eu convido agora o senhor Valdivino Lázaro para fazer o uso da palavra na tribuna livre desta casa pelo prazo até 5 minutos. Informo a vereadora, os nobres vereadores, que nós teremos 2 tribunas livres da casa na data de hoje. Boa noite a todos. Cobrança que eu estou vindo aqui fazer nessa noite, a escola Leopoldino Ferreira do Jardim Tupi, ela precisa urgente de uma reforma. Eu peço que o senhor presidente mande um ofício para o Beto Rincha, para o prefeito João Pavinato, para que possa reformar aquela escola lá, né? É uma escola carente. Cada vez que eu vou lá assinar o boletim das minhas filhas, eu vejo a faxineira puxando a água com rodinha, é porque chove lá dentro, molha tudo. A cancha e a quadra é descoberto, precisa de uma cobertura também urgente, né? Esse dia eu fui em Londrina umas 5 vezes, peguei o ônibus de Cambé Biporã, né? Quando eu chego em Londrina, era no sábado, no domingo, não tem cobrador. O sábado, domingo não existe cobrador. Apelativo, acho que o negócio, o trabalho está sendo meio errado, né? É porque sobe a passagem de 2,70 para 2,85, se não tem cobrador no domingo, ainda coloca em risco a vida dos passageiros. Quem recebe a passagem é o motorista. Eu pude ver várias pessoas criticando, reclamando atrás. Eu falei assim, mas alguém tem que tomar providência, né? E a outra, cantinho da cara lá do Cambé 4, tem um buraco feio no asfalto. Peço que o senhor presidente mande um ofício para o João Pavinato, para que ele mande tampar aquele buraco lá. A da rua Guaianás também está precisando urgentemente de um quebra-mola que não tem. Várias ruas tem, a rua ali não tem. Quando os carros descem para baixo, descem no pau, um dia o carro entrou no muro do vizinho, derrubou o muro no chão. Outro dia, domingo, fui comprar pão na padaria, eu vi o muro regaçado no chão. Se fosse um caminhão, um ônibus que descia para baixo, escapasse o freio, aí ia levar a casa tudo para baixo, né? Então, acho que tem que tomar providência, arregaçar a manga e trabalhar. Eu creio que todos os vereadores da casa estão trabalhando, o prefeito também está fazendo grande trabalho. Eu não estou aqui
para puxar saco de prefeito de ninguém, não. Eu vim aqui para me falar a verdade. Esse dia eu passei no calçadão de Cambé, eu vi vários bancos derrubados, feios, nunca houve uma pintura. Eu tomei iniciativa, eu fui ali, eu fiz 6 pinturas de 6 bancos no calçadão de Cambé. Por enquanto, ainda não sou candidato a deputado eleito pelo povo, mas se cada candidato deputado eleito pelo povo se arregaçasse a manga, trabalhasse, fizesse um pouquinho, a cidade melhorava mais. Eu creio que está faltando muita coisa para melhorar ainda. Esse dia atrás eu fui no cartório em Londrina, registrei 2 cartas em Londrina, 2 cartas em Cambé. Já é 4 provas que eu tenho. Amanhã depois, se acaba chegar e me falar para mim, não vai ser, aí eu tenho prova, né? Comigo, eu gosto de falar a verdade. Aqui tem café no bule. Mundo veio falar assim, por que café no bule? Café no bule é para aquele que fala a verdade. Eu agradeço a oportunidade. Uma boa noite para todos. Nós que agradecemos, Valdevina, a sua participação mais uma vez na tribuna livre dessa casa. E a palavra está livre às senhoras e senhores vereadores, pelo prazo de até 3 minutos, para que se desejarem se manifestarem a respeito do que foi tratado pelo senhor Valdevino na tribuna livre. Convido o senhor Agenor de Souza para fazer uso também da tribuna livre, a palavra da tribuna livre desta casa, pelo prazo também de 5 minutos. Bom, agora eu estou usando da palavra na tribuna livre enquanto ex-conselheiro tutelar em Cambé. Exerci o mandato de conselheiro tutelar por 2 vezes, totalizando 6 anos. E desde quando eu iniciei o meu mandato lá no Conselho Tutelar, é evidente que muitas leis federais eu não concordava. Não concordava, mas tinha que cumprir. Mas o fator de eu não concordar não quer dizer então que eu ia ficar quieto. E hoje vim aqui falar justamente sobre a idade mínima que existe no Estatuto da Criança e do Adolescente para trabalhar. Hoje a idade mínima é 16 anos. E quando existem empresas que se enquadram na lei do menor aprendiz, aí pode ser 14 anos. Mas só que na proporção assim, são poucas empresas que se enquadram. Senhor presidente, hoje essa fala minha aqui, eu tenho ciência que não é competência da Câmara Municipal, não é competência do vereador mudar lei federal. Mas o vereador pode sim dar a sua manifestação, porque todos os vereadores aqui, creio que têm assim, amizade, têm contato com deputados federais e senadores. E para se mudar uma lei dessa, tem que ser proposta só através do deputado federal ou do senador. Interessante que semana passada eu fui no Conselho Tutelar e vi um cartaz lá exposto lá naquela parte da recepção do Conselho Tutelar. E cartaz igual esse eu não tinha visto ainda. Nos 6 anos meu de mandato eu não tinha visto. Por isso que eu trouxe até para vocês, por favor, verificar. Imagina só, e esse cartaz é o seguinte, hein? Ele merece fé, sabe por quê? Ó, é assinado por gente grande aqui, ó. É assinado pelo governo federal, é assinado pelo governo estadual, é assinado pelo Ministério Público, quer dizer, não é assinado assim por um mês sem ninguém igual eu, não. Olha, gente grande. E olha o que está escrito aqui no cartaz, ó. Tem criança que nunca pôde ser criança. E depois aqui, ó, 12 de junho, dia contra o trabalho infantil.
Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é aqui, ó, o que está escrito aqui, ó. E é verdade, viu? Não é brincadeira, não. Ó, trabalho infantil doméstico é proibido para pessoas com menos de 18 anos. Ó, está escrito aqui. E eu tirei uma foto desse cartaz, porque estava lá exposto, né? Publicamente, não é segredo para ninguém. E quem quiser ir lá no Conselho Tutelar vai ver esse cartaz lá. Ó, trabalho doméstico proibido para menores de 18 anos. Obrigado. Isto significa o seguinte, meus irmãos. Se você tem uma filha assim geralmente é filha, né, que faz trabalho doméstico, se bem que eu em casa também faço de tudo lá, mas normalmente são as meninas. Então, se você tem uma filha ou uma neta assim, menos de 18 anos, creio que aqui tem algumas pessoas aqui que devem se enquadrar nesse caso aqui. Aí essa tua filha vê um cartaz desse, aí você como mãe, você como pai, você como avô, pede para essa criança arrumar uma cama, pede para lavar lá uma loucinha, não é assim uma louça de festa não, viu? É lá 3, 4 pratinhos, pede assim para varrer um pouquinho a sala, e ela vai falar assim, não, eu sou proibida de fazer trabalho doméstico. E muitas crianças, eu falo porque como eu passei pelo Conselho Tutelar, 6 anos eu vi isso lá. E tem muitas crianças que vai mais longe. Chega na mãe e fala assim, ó, se você insistir em mandar eu trabalhar, eu vou te denunciar lá no Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar vai te dar uma ferrada. Eu falo que já atendi vários casos desse tipo. Por isso que eu estou assim, propondo, né? Inclusive eu postei aqui nesse site Jurisway. Esse site Jurisway, para quem não conhece, ele é uma maneira assim de nós colocarmos projeto de lei ou alterações, etc. É só você entrar na internet, este Jurisway, que você vai ver. E a proposta que eu estou fazendo lá é assim, ó. É a mudança do artigo 7º da Constituição Federal, que fala sobre o trabalho da criança. E nessa proposta minha, assim, ó, primeiro, ó, carga horária limitada a 4 horas por dia. Idade mínima para a criança trabalhar, sabe quantos anos? 8 anos. E eu digo por quê? Eu, com 9 anos, já comecei a trabalhar fora de casa. E como as crianças hoje em dia estão, assim, muito mais espertas que nós, então 8 anos é bem razoável. E tem uma série de condições aqui, tudo coisa abençoada. Creio que eu vou fazer assim, outras reuniões em outros lugares sobre esse assunto, e aqueles que estiverem interessados nesse assunto e que achar que é um absurdo a criança só trabalhar aos 16 anos, me dê um apoio aqui nessa alavancada, que nós vamos ver certamente nós vamos ver muitas coisas boas. E você que tem contato ou amizade ou assim ligação com um deputado federal ou um senador, e agora esse ano, viu, meus irmãos, é a hora da gente começar esse negócio aqui, sabe por quê? Porque na hora que o deputado federal, o senador, fizer reunião ou pedir o voto da gente, vê assim a ideia dele, se ele acha que está bom só começar a trabalhar com 16 anos, ou se a idade mínima deve abaixar. Eu agradeço, tá, por essa oportunidade, e peço que vocês, quando tiver notícia que a gente for fazer outras reuniões com respeito a isso daqui, dê esse apoio, porque isso daqui é vida. E terminando, aqui está escrito, ó, tem criança que nunca pôde ser criança, quer dizer, querendo defender elas. E eu digo o seguinte, que tem muita criança e muito adolescente que não teve chance de ser adulto porque morreu antes por causa de um esquema bem feito. Obrigado. Nós que agradecemos, Agenor de Souza, a sua participação na tribuna livre dessa casa. E a palavra está livre à senhora e aos senhores vereadores, pelo prazo de até 3 minutos, para que, se desejarem, se manifestarem a respeito do que foi tratado pelo Agenor na tribuna livre dessa casa. Palavra, presidente. Palavra, vereador Cecílio. Acho que o Agenor trouxe aqui para casa um assunto polêmico e que, de certa forma, ele fez uma manifestação um pouco simplista, onde no cartaz diz que é proibido o trabalho doméstico.
E aí ele usou o exemplo de você pedir para uma criança arrumar uma cama. É evidente que o que está escrito ali, que é proibido contratar uma doméstica ou um doméstico que não tenha 18 anos. É isso que está na lei. Qualquer pai de família pode ensinar teu filho desde pequeno a ajudar a cuidar de uma casa, ajudar a arrumar a casa, ajudar a fazer algumas tarefas, fazer até uma comida, dependendo. Não pode colocar também uma criança de 8 anos para cuidar de um fogão, que pode ser que ela se queime, né? Então tem muita gente que deixa as crianças expostas ao perigo para não fazer aquela atividade que seria do adulto. Segunda questão, as crianças até 14 anos elas têm que estudar e ajudar em alguma atividade em casa. Porque no passado eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. E por isso cheguei aos 30 anos sem fazer uma faculdade, porque eu tinha que trabalhar direto. Porque naquela época a gente ia trabalhar junto com o pai da gente. Levantava de manhã e ia para a roça junto com o pai, ou alguns iam para a oficina junto com o pai. É diferente de você colocar uma criança de 10 anos em um ônibus da tio e falar, vai trabalhar lá em Londrina. Eu não ficaria tranquilo em casa sabendo que meu filho foi para Londrina, ou para onde for, ou para uma fábrica, ou subir num andaime de construção civil, com 12 anos, com 10 anos de idade. Eu tenho 2 filhos, minha filha tem 20 anos e meu filho tem 17, está fazendo 18 agora. A minha filha começou a trabalhar aos 18 anos. Ela tinha terminado o magistério aqui de formação de docente, entrou, a primeira empresa que ela entrou foi aqui onde é a Hidronorte, na creche Rei Davi. Eu levei o primeiro currículo que eu levei dela, foi no primeiro dia ela foi contratada. E no mesmo dia que ela completou 18 anos, 3, 4 escolas ofereceram trabalho para ela, porque nesse período de menor ela adquiriu formação. Então o que nós temos que defender no Brasil é que existe escola em período integral, que exista sim essa lei que após os 14 anos a empresa pode sim contratar, dentro das regras que existem. Tem gente utilizando a questão das drogas para dizer que as crianças não trabalham. Quem quer usar droga está usando como desculpa. Meus filhos não trabalharam até os 18 anos e nenhum deles usaram droga. Os pais têm que cuidar dos filhos, colocar na escola e acompanhar. É diferente de colocar para trabalhar em serviços que não dá condições. E pode ajudar sim em casa. Pai que pede para o filho que não pode nem arrumar a cama, é pai que não tem pulso para educar os teus filhos. Obrigado, vereador Cecílio. Palavra, presidente. Palavra, vereador Conrado. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora, público aqui presente, Benefílio, RTV e demais imprensa da casa. O Valdivino, acho que nós temos que só encaminhar os pedidos dele, né? Que é uma pessoa que está sempre aqui utilizando. Parabéns por ter utilizado. E todos deveriam seguir o teu exemplo de ter a coragem de vir cobrar. Esse tema que foi trazido aqui hoje pelo Agenor, e o Cecílio falou bem também, é um tema que traz muita polêmica, porque, Agenor, nós temos os extremos dessas situações, né? Temos a lei da palmada agora, que foi batizada também como a lei da palmada, que recentemente foi aprovado pelo Senado Federal. E hoje, se você der um tapa no teu filho, você está enquadrado na lei da palmada, né, que o Estatuto do Adolescente também vai te dar uma advertência, vai te levar para cursos psiquiátricos e cursos psicológicos. E, a primeiro plano, parece uma aberração. Mas nós temos que pensar também que tem pais que não sabem a diferença em dar um tapa na bunda, e posso falar bunda, que não é nenhum palavrão, todo mundo tem bunda, e dar um tapa na cara. Eu apanhei do meu pai, mas eu nunca levei um tapa na cara do meu pai, porque é humilhante uma pessoa apanhar na cara, ou no rosto. Quem tem cara é cavalo. E então, é preciso às vezes você endurecer o jogo, mesmo que pegue algumas pessoas que não necessitariam de leis para educar seus filhos, em razão dos imbecis que não sabem a diferença, não sabem que você não pode espancar teu filho, né? Então a lei vem para pegar esses exageros, vem para pegar essas pessoas que batem nos filhos com cabo de vassoura, batem nos filhos com cabo de enxada, com o fio do ferro de passar roupa, e deixam marcas, mais do que lesão corporal, deixam marcas na formação intelectual dessas crianças. E concordo com a Agenor também, porque existem situações no Brasil que dá vontade de dar desânimo, né? Porque um adolescente de 16 anos pode votar e escolher o presidente da República, uma pessoa que vai governar o nosso Brasil. E quando ele estupra, quando ele mata um pai de família para roubar,
ele não, de acordo com nossos legisladores, o Congresso Nacional, nossos inteligentíssimos deputados federais, que na sua maioria, quem não faz parte é omisso, contribui para essa desgraça também, porque é muito gostoso pedir voto e não combater o que tem que ser feito. Fazer lobby é muito bom, né? Agora, cutucar a ferida é muito difícil. Agora, para os nossos legisladores, até 18 anos, ele não entende o que ele faz porque ele está em formação. Então ele não entende o caráter ilícito do fato. Por isso que ele não pode ser preso, então ele tem que ser apreendido. Por isso que menor não comete crime, ele comete ato infracional. E é por isso que o mundo está virando isso aí. Não é nem liberdade, é uma libertinagem, né? Muitas crianças aí não têm limite, que não pode trabalhar, mas pode ficar na rua. E eu acho que tanto o Cecílio falou muito bem, os teus argumentos, quanto o Agenor, e obrigado. Obrigado, vereador Conrado. Palavra, senhor presidente. Vereadora Estela. Boa noite, senhor presidente, a mesa, todos os vereadores, as pessoas que hoje acompanham, né, os funcionários da casa, todos que vêm toda segunda-feira acompanhando, líderes aí comunitários, associações, e também quero cumprimentar os dois que usaram hoje a tribuna, o Valdivino, que mais uma vez traz aí as suas reivindicações, e todas elas pode ter certeza, Valdivino, que são bem acolhidas e serão encaminhadas. Com relação ao que o Agenor trouxe, você fez duas falas. Primeiro, na sua leitura bíblica, e você disse que a palavra de Deus nos ensina muito, e quem a segue saberá a diferença do que é seguir a palavra de Deus e não segui-la. E na educação dos filhos não pode ser diferente, porque eu vejo... pela minha história de vida, para mim, para os meus pais, sim era sim, não, não. Então a gente sabe que isso é a palavra de Deus, então a gente conhece quando um pai sabe como educar os seus filhos. Nós estamos vivendo um tempo hoje que as nossas crianças precisam de formação, elas precisam estar nos bancos escolares, elas precisam estudar. A lei vem para atender justamente os casos que são os extremos, para corrigir os erros de gerações e gerações, onde muitas crianças foram tiradas da escola, espancadas e tinham que trabalhar. E hoje nós precisamos formar as nossas crianças. Elas precisam de escolas, elas precisam estar na escola nesse período, nessa idade. O que a gente vê acontecer muito também é com relação à omissão da família. E a sociedade hoje, ela deve se unir em favor da família, porque a família, quando ela educa, quando ela cuida, quando ela ama, eu digo que quem ama, cuida. E quem ama os seus filhos, cuida. Não deixa na rua sem fazer nada, e com certeza vai ter o tempo para estudar e o tempo para trabalhar. Infelizmente, eu como professora vejo isso acontecer muito na escola. Os pais lavam as mãos e muitas vezes a lei passa a ser uma desculpa para ele não educar o seu filho. Então nós precisamos nos unir, sim, mas em favor da família que educa o filho e sabe dar limites a ele, e que ele esteja na escola para sua formação, e na hora certa ele vai ser um bom profissional. Mas parabéns pelo uso da tribuna, Agenor. Volte sempre, e você sempre traz para essa casa assuntos bastante importantes para que a gente possa debater e refletir. Boa noite. Obrigado, vereadora Estela. Eu também gostaria de agradecer a participação, né, mais uma vez, do seu Valdivino. Os seus pedidos foram anotados pelo diretor da Câmara. Nós faremos um encaminhamento aqui, em nome desse Poder Legislativo, ao prefeito municipal, as suas indagações, né, os seus pedidos. Obrigado por ter usado. Quanto ao Agenor de Souza, eu concordo quase com a totalidade do que ele falou aqui para nós hoje. Nós sabemos, como já foi dito, o assunto é polêmico, né? Existe uma diferença muito grande de pensamento, às vezes, depende como alguns focam de uma maneira, outros de outra, né? Mas o Agenor fez certo. Quem vai resolver isso aí são os nossos legisladores maiores, os deputados e os senadores, né? Através, né, de uma emenda na Constituição, inclusive, que é um projeto mais complicado ainda, viu, Agenor? Não é um projeto simples, não. É uma emenda na Constituição Federal.
dizer para você que eu lembro tranquilamente, quem é mais velho, né, que mora aqui em Cambé sabe o que eu vou falar. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, né, vendendo alface na rua. Aos 12 anos eu trabalhava numa quitanda, na quitanda Cambé, aqui em Cambé, trabalhava lá. Aos 13 anos eu trabalhei lá com o seu Manduca, lá na rua Belo Horizonte. Ele tinha uma mercearia lá, meu padrinho. A dona Irma está até hoje, né? Aqui em Cambé, né? É uma pessoa maravilhosa. Eu trabalhei lá com 13 anos. E aos 14 anos eu trabalhei registrado nos Correios em Cambé. Então eu, durante até aos 17, 18 anos, eu trabalhei no Correio. Então, realmente, nós regredimos, Agenor de Souza. Houve até um regresso, na verdade. Num passado, né? Um pouco mais distante, havia mais possibilidade de trabalho nesse sentido. Agora, que o assunto realmente ele é polêmico, ele é. Mas que nós temos que fazer alguma alteração, nós temos que fazer. Porque, como disse o vereador Conrado, você vota com 16 anos, você elege quem vai fazer as leis, mas, por outro lado, você não pode fazer quase nada. Então, é um contrassenso, é um absurdo, né? E existe também aquele outro problema que você colocou, Genor, que é a questão do menor, mesmo que ele não sabe, às vezes, essas regalias que ele tem, mas a pessoa, o adulto, que vai utilizar desse menor para fazer coisa errada, ele explica para o menor e induz o menor a fazer valer essa posição que ele tem hoje, que é a prerrogativa da lei, que ele está imune em várias situações, onde ele pode, inclusive, né, chegar em você e assaltar e fazer alguma coisa, e sabedor que a penalização dele é mínima e é branda, né? E com isso ele é induzido por pessoas, né, maldosas a fazer coisas erradas. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, realmente, Genor, é fazer exatamente isso que você colocou aqui. Nós temos que falar com os nossos deputados e nossos senadores. Obrigado pela participação, Genor de Souza. Em votação, a ata da 19ª sessão ordinária, realizada em 9 de junho de 2014. Os vereadores que forem contrários, que se manifestem. Aprovada pela totalidade dos votos. Solicito ao vereador primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do expediente. Ofício da Companhia Paranaense de Energia, Copel. Senhor presidente, mediante pedido de informação número 21, formulado por esta casa através da vereadora Estela Camata, Vossa Senhoria nos solicita quais das luminárias existentes neste município são de responsabilidade da Copel e quais são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Cambé. A esse respeito, cumpre-nos informar que em Cambé o acervo de iluminação pública é misto, ou seja, parte pertence ao município e parte pertence à Copel. Contudo, novas obras e alterações no sistema de iluminação pública, a manutenção será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Cambé. Progressivamente, o acervo está sendo repassado à responsabilidade do município, conforme prevê resolução da ANEEL, número 414/2010. Segue aqui relacionado os endereços onde é de responsabilidade do município e onde é de responsabilidade da Copel. Senhor presidente, a vereadora que subscreve utilizando de suas prerrogativas legais e inerente à função, atendendo à solicitação de moradores de nossa cidade, vem requerer de Vossa Excelência que determine aos órgãos competentes a colocação de placas com o nome das ruas nos Jardins Planalto Verde, Itália e também no Residencial Espanha. Aproveito a oportunidade para renovar meus votos de estima e consideração, vereadora Estela Camata. Senhor presidente, o vereador que subscreve usando suas atribuições legais requer de Vossa Senhoria o encaminhamento de expediente ao senhor prefeito municipal de Cambé, João Pavinato, para que o mesmo determine a seguinte reivindicação. Reforma da quadra de esporte do Parque São Francisco. Assina o requerimento do vereador José Teodoro, José Ribeiro. Também José Ribeiro solicita nesta noite recapeamento asfáltico no Jardim Monte Alto. Senhor presidente, eu também estou apresentando um requerimento aqui a pedido de moradores, solicitando a instalação de redutor de velocidade na rua Ângela Rigoni Bertan, número 1120, no Jardim Vitória. Também estou pedindo a pedido de moradores recape asfáltico a partir da churrascaria Botafogo, seguindo toda a extensão da estrada do Bratislava. Senhor presidente, tendo em vista a mudança do local de atendimento do setor de ISS e IPTU,
entre outras atividades da Prefeitura de Cambé, para a Rua Pará, número 264, o vereador que subscreve solicita uma adequação no sistema viário que proporcione maior segurança para os contribuintes que, obrigatoriamente, têm que comparecer ao local. A referida mudança de endereço aumentou significativamente o fluxo de pessoas e veículos naquela região, o que, obviamente, gera maior possibilidade de acidentes. Assim sendo, uma adequada sinalização com faixas de pedestre, entre outras ferramentas de prevenção, deveria ter sido realizada neste local. Cambé, 16 de junho de 2014, vereador Conrado Scheller. Senhor presidente, o vereador que subscreve usando de suas atribuições legais requer de Vossa Senhoria o encaminhamento de expediente ao prefeito de Cambé, João Pavinato, para que o mesmo atenda a seguinte reivindicação: construir mais uma pré-escola no Jardim Ana Rosa, assim no requerimento vereador Zezinho da Ração. Ainda o vereador Zezinho da Ração solicita a continuação da calçada de pedestre no canteiro central da Avenida Antônio Raminelli, iniciando em frente ao ginásio de esporte até a PR 445. Também solicita o vereador Zezinho da Ração que seja feito no terreno em frente à horta comunitária do Jardim Tupi, fazer uma praça iluminada com pista de caminhada, academia ao ar livre e parquinho infantil para as crianças. Ainda solicito o vereador Zezinho da Ração as seguintes reivindicações: início imediato da construção da pré-escola Antônio de Oliveira Geraldo no Jardim Tupi, tendo em vista que a pré-escola está há 4 anos desativada e há mais de 2 anos demolido, e que as crianças têm que sair do Jardim Tupi e se deslocar até o pré do Jardim Alvorada. Senhor presidente, o vereador que subscreve usando suas atribuições legais requer de Vossa Senhoria encaminhamento de expediente ao prefeito municipal para que o mesmo atenda a seguinte reivindicação: providenciar o escoamento de água na rua Rio Parnaíba, entre a rua Rio Madeira e a Avenida José Afonso dos Santos, no Jardim Santo Amaro. Assim no requerimento, o vereador Silvanir Rodrigues Magnata. Pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça aos projetos de leis número 21/2014 e 22/2014. Projeto de lei número Projeto de resolução número 4/2014. Acresce dispositivos ao regimento interno da Câmara Municipal de Cambé. Autoria, mesa diretora. Era o que constava aqui, senhor presidente. Encaminho à Comissão de Constituição e Justiça o projeto de resolução número 4/2014. Ficam incluídos na pauta da próxima sessão extraordinária os projetos de lei de número 21 e 22/2014. E a palavra está livre às senhoras e senhores vereadores para requerimentos verbais. Palavra, presidente. Palavra, vereador Magnato. Pedir atenção especial para, principalmente isso aqui vai para o encarregado de varrição da firma que faz, da terceirizada que faz a varrição nas ruas. A rua abaixo as ruas abaixo da rua Piquiri, no Jardim Santo Amaro, eu tenho muita reclamação que não está sendo varrida há muito tempo. E também as ruas abaixo da rua Antonina, no Jardim Morumbi. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Magnata. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Paulo Soares. Também gostaria de fazer um requerimento, mais ou menos na mesma linha do vereador Magnata, pedir uma atenção especial para a empresa terceirizada, na questão da varreção ali no Jardim Novo Bandeirante, Jardim Silvino, Anelisa 3, até porque em algumas ruas lá, algumas pessoas me procuraram reclamando também que há tempos não vê um varredor de rua passar por lá. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Paulo Soares. Eu também gostaria de fazer 2 ofícios, um ao comandante, o capitão Ribeiro, da Polícia Militar, que ele realize uma ronda preventiva amanhã, dia 17, ali a partir das 16 horas, na Avenida Brasil, ali entre a Avenida Canadá e a Nossa Senhora do Rocio, onde tem um telão, onde será realizado também exibido o Jogo do Brasil. Esse pedido é da comunidade que mora ali próxima,
é para evitar, né, o abuso da comunidade ali, mas que se festeje a vitória do Brasil, mas que seja, né, com um pouquinho mais de cuidado. Eu também solicito que envie de ofício ao prefeito João Pavinato. Esse pedido é do morador do Jardim Ana Rosa, o seu Rubens Cardoso de Oliveira. Ele pede a poda de árvores no canteiro central da Avenida Giacomo Rossini, da Antônio Raminelli e da Manuel Ferreira, ambas, todas ali no Jardim Ana Rosa. Ele também solicita a iluminação na rua José Gasparini e a troca de lâmpadas no Parque Industrial José Garcês de Mendes. E também pede a construção da continuação da calçada na Avenida Antônio Raminelli e estacionamento transversal em frente ao supermercado Santa Ângela e ao Super Golf. E por último ele solicita também que seja verificada a viabilidade da ampliação da casa de velório do conjunto habitacional Roberto Conceição, ali no Cambé 4. São esses os meus requerimentos. Nada mais havendo... Pois não? Nada mais havendo ser tratado na ordem do dia, passamos os trabalhos para o período das explicações pessoais, e a palavra está livre às senhoras e senhores vereadores pelo prazo de até 20 minutos, podendo ser aparteado pelo prazo de 1 minuto cada parte. Palavra, presidente. Palavra, vereador Conrado. Boa noite mais uma vez a todos. Agradecer o Cecílio e o Zezinho, que iam falar, mas deram preferência para o mais novo hoje. E aproveitar para parabenizar o Cecílio. Eu já fiquei sabendo que o senhor fez um projeto de resolução na casa, para que todos os projetos de lei tenham que ter parecer jurídico do advogado de carreira da Câmara de Vereadores. Era uma situação que já estava prestes a levar à apreciação do Poder Judiciário, que é inadmissível você ter um quadro de advogados na casa e os projetos de leis caminharem, entrar e sair da casa, não tem um parecer jurídico de alguém competente. Não que a CCJ não tenha competência, porque não é preciso ser formado em direito para entender de direito, né? E porque senão eu vou falar que o Paulo Soares está cuidando muito bem porque é formado em direito, mas não é o caso também porque o Júnior também tem sido bastante democrático. O que eu digo que é um desperdício você ter um corpo jurídico na casa e os projetos de lei não passarem, e o vereador, eu que quero ter um subsídio, mais informações do projeto, eu não tenho, porque o projeto vem só com o parecer da CCJ, né? E nesse caminho, nessa esteira de pensamento que eu estou dizendo, Cecílio, que a tua contribuição vai ser imensa, exatamente para que nós possamos, professor Rômulo, não cair em algumas armadilhas jurídicas como esta que eu vou falar aqui agora. Então, vou mandar um recado para os professores de Cambé, você que está nos assistindo. Antes de eu entrar na questão dos professores, e quem tem professor na família pode chamar, né? Liga, avisa que nós vamos dar um recado aos professores aqui, que a Justiça reconheceu um direito dos professores de Cambé, e eu como vereador que defendo o funcionalismo, que eu posso falar isso, porque a hora que tiver poder público e funcionalismo, eu posso escolher entre o funcionalismo, porque eu não devo nada para o prefeito. Tem gente que fala que pode defender, mas no fundo defende 100% o que o prefeito manda e o que o prefeito determina. Então, antes de eu entrar nesse assunto dos professores, eu gostaria de pedir a colaboração do presidente também, dos demais vereadores, com um projeto de lei que está na casa que trata da transmissão ao vivo, Zé Ribeiro, da sessão da Câmara. Então, essa pessoa que está nos assistindo e está ouvindo eu falar agora, Benefício, ela só está podendo, da casa dela, acompanhar o trabalho no Legislativo porque tem uma transmissão ao vivo. Tem um grupo político em Cambé que quer acabar com essa transmissão ao vivo, porque não interessa para esse grupo político que as pessoas saibam o que acontece na Câmara. E eu não vou falar nome aqui, não vou citar, mas já deram sinais por muitas e muitas vezes que não querem a transmissão da sessão ao vivo, e vai ser um desserviço que essas pessoas prestam para Cambé, Ney do Gás. Porque o cidadão que está lá no Bandeirantes, ou que está aqui no centro, ou que está lá no Morada do Sol, ou que está no Cambé 2, Dona Rosa, onde ele estiver, se ele não puder vir assistir a sessão de corpo presente, hoje ele pode chegar na casa dele, apertar o canal 36 e conseguir assistir, acompanhar como o vereador que ele votou está se posicionando, se o vereador está defendendo o povo ou está defendendo interesses pessoais dele. É um direito que as pessoas têm de saber como o vereador está se comportando, como está votando e o que está fazendo para a sua cidade. Então eu peço que, eu acho que não vou precisar pedir para que cada um procure o vereador que votou e peça para ele, porque acho que todos os vereadores, pelo que eu converso aqui, eu acho que não tem exceção. Todos entendem a importância de votar esse projeto. Por quê?
Quando nós estávamos à frente da mesa diretora da Câmara, nós fizemos isso por discricionariedade. Nós entendemos que precisava atender o anseio da população que queria e nós fizemos. Mas isso hoje não é lei. O próximo presidente que entrar, ou se não for o próximo, o outro, ou outros que venham, ele pode chegar aqui na Câmara e como o poder público tem a supremacia, ele pode desfazer o contrato e do dia para a noite parar de transmitir as sessões. Aí meia dúzia reclama, passa um tempo, vão se acostumar com isso, e daí as sessões da Câmara vai ficar só para quem pode vir assistir, que é louvável a presença de vocês todos que estão aqui hoje, Celso, Paulinho, que está aqui também, mas nem todo mundo consegue vir. Às vezes tem uma mãe que está em casa, tem um filho, e ela não pode deixar o filho lá para vir assistir a sessão, mas ela pode dar uma mamadeira para o filho assistindo a televisão da casa dela e saber o que está acontecendo. E tem muita gente assistindo a sessão da Câmara, e a importância desse projeto é fundamental para que se torne lei e para que nenhum outro presidente que sente na cadeira onde está o Eliseu hoje, e o Eliseu deu continuidade, né, tenho certeza que dos 10 aqui que se sentarem vão dar, mas eu não sei daqui a alguns anos se isso vai se repetir. Então por isso que é importante tornar lei, para cada presidente que passar por aqui saber que ele tem que dar transparência para as coisas que acontecem na Câmara. Quer privacidade? Abre uma padaria. Então eu vou dar o recado aqui para os professores, que eu me lembro, e na verdade isso é em defesa, em prol da valorização dos profissionais da área da educação escolar e também de resgatar a dignidade da pessoa humana, que são esses funcionários que realmente moldam o futuro. E nós temos 2 professores aqui, que é a Estela e o Rômulo, né, e são exemplos disso, e a gente pode perceber, de pessoas que vai entrar naquilo que o Agenor falou, né, de educar as crianças para não ter que castigar os adultos. Então, faz parte de uma categoria de funcionarismo público que deveria ser mais valorizada, melhores condições de serviço, apesar de ser um discurso comum esse, o que eu vou dizer aqui agora não é muito comum. E eu acho bonito, Paulo Soares, quando uma pessoa comum, um cidadão inconformado com o que a administração pública lhe impõe, ele pega um advogado e ele vai sozinho na justiça, e ele vai brigar e consegue um direito para que todos os outros que não tiveram essa iniciativa, seja por falta de oportunidade, por falta, às vezes, até de coragem, porque sabe que a represália é grande no município de Cambé. Então, uma pessoa sozinha, do qual eu vou poupar o nome aqui para não constranger, mas eu quero desde já, o nome dos advogados eu posso falar. O doutor Alexandre Rauli e o doutor Álvaro, que são os procuradores dessa causa. Algum tempo atrás, o doutor Álvaro Nunes, conhecido como doutor Álvaro, e o doutor Alexandre Rauli, que brilhantemente, diga-se de passagem, foram às barras dos tribunais e conseguiram uma decisão que vai trazer luz a um assunto que é complicado em Cambé. O professor, então, essa professora, ela entrou com uma ação de cobrança em face do município de Cambé contra a pessoa do João Pavinato e alegou que ela foi contratada para trabalhar com uma carga horária, servidora pública municipal, exercendo a carga horária de 20 horas semanais. E vocês lembram que um tempo atrás veio para essa casa, Estela, um projeto de lei, que era até pedido da secretária, não sei, para aumentar aquela situação de professor substituto, para de 6 meses, para passar para mais tempo, que parecia que aquela lei era uma maravilha. E quando nós falamos aqui que tem que tomar cuidado sim com ação popular, com ação civil pública, presidente, é porque depois acontecem situações como essas, que o município tem que pagar tudo e mais um pouco e pagar advogado da outra parte, e causa prejuízo ao erário público porque quis criar instrumentos para economizar dinheiro de forma indevida. Essa professora, então, ela foi contratada, passou no concurso para trabalhar 20 horas semanais. Acontece que ela extrapolava a subdita jornada realizando horas extraordinárias. Só que na ficha dela, no pagamento, no lerite dela, não constava horas extraordinárias. Vem como substituição de professor, vem como carga suplementar ou outras situações. Então, o professor estava trabalhando mais do que 20 horas semanais, e não recebia hora extra porque, segundo a prefeitura, e não adianta vir falar que foi lei lá atrás, criada lá atrás, não, porque essa lei que foi criada antes do João Pavinato foi defendida por essa administração até o órgão superior do Tribunal de Justiça. Então, se não foram eles que fizeram, foram eles que defenderam essa lei e levaram o recurso até o órgão superior, julgado por 14 desembargadores. Então não é esse Zé Ruela que está falando aqui, não, como muito bem disse o Agenor. É o órgão especial do Tribunal de Justiça. E essa jornada de trabalho que excede as 20 horas para a qual ela foi contratada,
era para atender necessidade de serviço mediante convocação da administração, beneficiando esta e toda a comunidade. Então, o professor estava trabalhando e ele o faz porque é difícil o professor recusar. Porque se o professor ganhasse um salário adequado e justo, ele não precisaria ficar fazendo 2, 3 jornadas de trabalho, não. Ele poderia fazer uma jornada só e o tempo que lhe restava ele poderia guardar para preparar a aula, para equilibrar, né, o seu estado psicológico, que todo mundo sabe que hoje em dia não é fácil dar aula. Então, tendo a conta, o labor acima da jornada de 20 horas semanais, o prefeito deveria ter efetuado o pagamento das horas de substituição de professor com acréscimo de 50% sobre a hora normal, nos moldes definidos pela Constituição para remuneração da jornada extraordinária. A Lei Complementar Municipal 1.298 deliminou a jornada de trabalho dos professores, nomeando a aula extraordinária ou hora extra como eventuais jornadas. E aí já começou a afronta à Constituição, porque estavam tentando burlar o direito que o professor tem de receber hora extra para criar uma situação, não, ele é substituto, ele não tem hora extra, né? E está trabalhando mais do que deveria e não recebendo hora extra. E a Lei Municipal 1718 de 2003, o Estatuto dos Servidores da Administração, fixa a hora extra em 50% da hora normal, conforme se observa no artigo, né, em casos excepcionais, a critério da administração poderá o serviço extraordinário ser remunerado com acréscimo de 50%. Aí vem o artigo 43 e diz com vencimentos equivalentes ao nível inicial. Tais dispositivos estão a contrariar o artigo 7º da Constituição Federal e aplicável aos servidores públicos por determinação expressa da própria Constituição Federal. Então, o que nós estávamos falando naquela época é que precisaria de mais atenção com essa situação, porque é muito fácil você criar uma figura de professor substituto e deixar de pagar a hora extraordinária que ele merece, porque aí ele não está cumprindo a hora extraordinária, ele está como professor substituto e está trabalhando para mais do que ele foi contratado. E esses artigos dessas leis que foram declaradas inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, prevê a remuneração em valor igual à hora trabalhada. E o parágrafo 3º do artigo 3º contraria porque atrela o quanto ao piso inicial. E essa hora extra ainda, Dr. Paulo Meck, eram pagas com piso inicial. Então toda elevação que o professor recebeu durante a sua carreira, então não estava valendo nada para a hora de pagar essas horas extras, ou esse substitutivo aqui, né? Então era paga com o valor inicial. E o Tribunal de Justiça sabe o que falou? A partir do primeiro minuto das 20 horas semanais, tem que pagar hora extra e com o valor atual do salário que o professor recebe. Você sabe, presidente, a diferença que isso aqui vai dar no caixa da prefeitura, que agora os professores têm o direito reconhecido, e não adianta falar, mas está incentivando a entrar com ação na justiça. Por óbvio que eu estou incentivando a entrar com ação na justiça, porque é a justiça que vai falar o que é certo ou errado. Não é a procuradoria da Câmara, não é a procuradoria da prefeitura, não são os vereadores que estão dizendo o que é certo e o que é errado. É o Tribunal de Justiça com mais de 14 desembargadores, e não é a Câmara Comum, não, é o órgão especial do Tribunal de Justiça. Porque a Justiça de Cambé não tinha reconhecido a inconstitucionalidade, só tinha mandado aplicar a Constituição Federal. Mas insistiram tanto nos recursos e quiseram brigar tanto, porque achavam que tinha razão, que a hora que levou para o órgão especial do TJ, o TJ, além de mandar aplicar a Constituição Federal, além de perder os recursos, deram algo a mais do que a Justiça de Cambé tinha reconhecido, que foi a inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo 3º do artigo 43. Aí aqui tem um monte de jurisprudências, Cecílio. Servidor público, professor contratado para lecionar um turno de 20 horas semanais, trabalho extraordinário configurado. Então, o Tribunal de Justiça está dizendo isso. Eu sei de ação que vai dar mais de 200 mil reais, pelas contas que eu fiz. Né, que tem que respeitar os 5 anos para cá, das horas que esses professores trabalharam. Aí vão ver onde vai essa brincadeira de ficar aprovando coisa na casa que não tem nem parecer jurídico dessa Câmara de Vereadores. E quando eu digo da responsabilidade do vereador, eu acho que o vereador não tem que ser caçado, não tem que responder, porque realmente o parlamento no Brasil a gente não sabe para que serve, se é para ser representante do povo ou se é para ser um mini tribunal de contas. Mas também não dá para votar de qualquer jeito, depois do prefeito que se vire, porque esse prejuízo aqui quem vai pagar é o coitadinho que cata papelão todo dia na rua para pagar uma coisa que insistiram e perdeu em Cambé e foi para Curitiba e Curitiba reforçou. Então está aqui, eu não vou ler o nome, mas parabenizar o doutor Alexandre Rauli Camargo e o doutor Álvaro Augusto Costa Nunes pela brilhante exposição dos fatos. Eles pediram que a Justiça determinara a citação do prefeito para contestar esse querendo, julgado
procedente ao final para condenar a prefeitura ao pagamento de horas laboradas além da jornada normal como horas extraordinárias, com 50% incidente sobre a hora de jornada normal trabalhada e seus reflexos, respeitando a prescrição quinzenal a serem liquidadas em sentença, declarando a inconstitucionalidade incidental dos artigos que eu já mencionei. E o Tribunal de Justiça veio, e agora eu vou ler um pedacinho aqui do acórdão. O Procurador-Geral de Justiça também manifestou, que é o chefe, né, dos promotores de justiça aí do Paraná, manifestou também que os professores de Cambé têm direito a receber, além das 20 horas semanais, por hora extra. Não tem essa coisa de professor substituto para burlar a Constituição Federal. E daqui a pouquinho, se der tempo, eu vou ler o nome dos 14 desembargadores. Mais uma jurisprudência aqui, presidente. Servidor contratado para um turno de 20 horas, o trabalho durante 2 turnos em algum período, trabalho extraordinário configurado. Mais uma jurisprudência. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Isso porque a norma criada em Cambé é uma situação que cria essa sistema, que são palavras difíceis, eu quero fazer de um jeito que todo mundo possa entender. Então, esse mecanismo que foi criado em Cambé, para desconsiderar o nível de carreira do professor vigente à época, que é esse que eu acabei de dizer aqui, paga-se o salário lá de trás, o Tribunal de Justiça falou que é uma situação absurda, inadmissível e inconstitucional. Assim, por exemplo, se o professor substituto já ocupa o nível intermediário na carreira, não é lícito que perceba pelo acúmulo remuneração correspondente ao nível do início ou básico da sua carreira quando ele entrou. E vou direto para a decisão agora do Tribunal de Justiça, do órgão especial, não é nem um relator isolado. O Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática, já evidenciou a configuração de hora extra. Tribunais de Contas já configurou. Então, quer dizer, é uma coisa que já estava anunciada, mas nós falamos aqui, mas parecia que era uma maravilha. Isto posto, ante o princípio da causa de pedir, vale-se da técnica de declaração da inconstitucionalidade e redução do texto do parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Municipal 1718. Finalmente, um alerta se faz necessária a existência ou não da nova contratação possível de gerar regulares e efetuar substituição é o tema mérito pertinente ao órgão. O que isso quer dizer? Que a prefeitura pode existir sim esse mecanismo de substituição, porque não é certo você fazer um concurso para contratar um professor para substituir uma professora que saiu de licença maternidade. Mas isso não pode se criar. Criar um mecanismo para não pagar hora extra, para não contratar mais professor. Usa os professores que tem, eles foram contratados para 20 horas, mas põe para ele trabalhar mais, aí a gente não paga hora extra, que cria esse mecanismo. E diante do exposto, acorda os desembargadores do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em julgar procedente o presente incidente, declarando-se inconstitucionalidade do texto 43 da lei que eu já falei. Participaram das sessões e acompanharam o voto da relatora os excelentíssimos senhores desembargadores Guilherme Luiz Gomes, Telmo Schering, Campos Marques, Sérgio Arengar, Miguel Pessoa, Rui Cunha Sobrinho, Prestes Matar, Rogério Coelho, Marques Cury, Paulo Roberto Vasconcelos, Eugênio Acli, Cleiton de Albuquerque Maranhão, Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira, D'Artagnan Serpa Sá, Luiz Carlos Xavier, Cláudio de Andrade, Luiz Espíndola e Renato Lopes de Paiva. Desembargador Regina Afonso Portes. Então, fica aqui a minha admiração por pessoas como essa professora, que pegou um advogado, foi sozinho na justiça e criou um direito para que todos os professores do município de Cambé, que trabalharam fora do que foi contratado para trabalhar, possam entrar na justiça e ter o seu direito garantido, porque já foi julgado. E digo que não é culpa dos advogados da prefeitura, não tem nada a ver isso com o corpo jurídico da prefeitura, porque eu lembro muito bem, no caso do Instituto Atlântico aqui em Cambé, o próprio procurador, o Eduardo Laquimia, deixou registrado, consignado no processo administrativo, que não era para fazer daquela forma, mas a administração pública vem e fala, faça que eu estou mandando. Desta forma aqui, pode ter acontecido dessa forma também, Cecília. Às vezes os advogados alertaram, falaram, olha, está errado, mas aí vem alguém que diz que bate no peito e peita o Tribunal de Contas, e peita o Tribunal de Justiça, porque sabe o que está fazendo, e dá ao município esse presente, que agora vai ter que pagar com juros, correções, que eu li aqui, vai ser difícil eu achar agora, porque o tempo está acabando. E toda essa correção vai ser em cima do 13º, de 1/3 de férias, de todas as promoções, de tudo, nos últimos 5 anos, para todos os professores que trabalharam além daquelas 20 horas dele, e recebiam como
professores substitutos. E vem a justiça, numa decisão maravilhosa, e diz: trabalhou mais do que você foi contratado, meu irmão, você tem direito a receber hora extra, que a Constituição Federal te deu esse direito. Não é uma lei municipal ou um decreto assinado pelo prefeito que vai mudar todas as garantias que a Constituição e o Poder Constituinte garantiram. Então, se tem algum professor nessa situação, pegue seu advogado e entre com uma ação na Justiça. E, para finalizar, eu quero mais uma vez enaltecer, para ser repetitivo mesmo, porque os profissionais da área de Direito, eles têm mais do que defender as partes. O que eles fizeram aqui, o Alexandre Raul e o Dr. Álvaro fizeram, além de eles defender uma única professora que os procuraram, eles deram a luz para essa questão que estava aqui em Cambé, porque quando a gente fala, o vereador não sabe de nada, é oposição, é viúva do Martins, é não sei o quê. Agora são 14 desembargadores. Aí vão falar assim: mas tem recurso, tem. Continua no recurso, para ficar mais caro ainda os advogados da outra parte. Presidente, muito obrigado. E os professores que quiserem me procurar para tirar mais dúvidas a respeito, se não entenderam, que eu posso falar com maior tempo para vocês, eu estou à disposição, porque é um direito que vocês têm. Não vai na onda de um ou outro aí não, que quem procura justiça sofre represália porque vocês são concursados. Quem tem que ter medo é cargo comissionado. Quem é de carreira não tem que ter medo de nada. Obrigado, vereador Conrado. Palavra, presidente. Palavra, vereador Zezinho da Ração. Só quero fazer uns comentários aqui dos meus pedidos que eu fiz. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, boa noite. Solicitei aqui ao prefeito, mais uma vez que pedindo, já há mais de 4 anos, em frente à horta do Jardim Tupi, calçada, uma pista de caminhada e um parquinho para as crianças. Uma área que está ali já prometida pelo prefeito há muito tempo, naquela horta para os moradores, e já se passaram quase 6 anos e nada foi feito. Então espero que o prefeito e o secretário de obras aí, que fica com essa pasta, olhe com carinho e faça esse pedido aqui aos moradores. Também um pedido que eu faço há muito tempo, que é o pré-escola aqui do Jardim Tupi, onde as crianças estão saindo há mais de 4 anos, estudando no Jardim Alvorada, e está lá, detonado, jogaram tudo no chão e realmente nada foi feito. Então espero também que a secretária aí, que está com essa pasta, olhe com carinho e faça esse pré aí no Jardim Tupi. Também aqui um pedido que eu faço toda semana, é a calçada central do Jardim Ana Rosa, que parou ali no ginásio de esporte. Também espero aí que o prefeito continue e faça até o ali no Portelão, ali na BR 445. Mas um pedido dos moradores lá também, que está me cobrando todo dia, eu espero que atende. E também mais um pedido aqui de um pré-escola no Jardim Ana Rosa, que só tem um. O Jardim Ana Rosa é muito grande, quem conhece. Espero também que atenda lá e faça também mais um pré ali no Jardim Ana Rosa, que é necessário para aqueles moradores, para aquelas mães que não têm onde está o filho estudando. Então, espero que seja atendido e faça lá também mais um pré. Também só quero aqui usar o tempo do partido, mas vou usar agora aqui. Quero falar também aqui, tive hoje caminhando junto aí com o meu pré-candidato presidente da República, Eduardo Campo, e a vice Marina da Silva, que esteve em Londrina hoje, visitando Londrina, e foi muito bem recebido ali pelos jornalistas de Londrina, pelos moradores que estive caminhando junto. Então fico contente. Um candidato aí, candidato da República aí, novo praticamente, que saiu aí de Pernambuco pela segunda eleição com 83% dos votos. É difícil no Brasil um candidato que tem 83% dos votos. Então está aí o senhor Eduardo Campos trabalhando, trazendo a proposta hoje aí pelo Paraná inteiro. Hoje está fazendo uma turnê no Paraná inteiro, vai andar o Paraná inteiro. E aí, a gente agradecer aqui ao povo de Londrina, aqui o Jornal Tarobá, que recebeu a gente muito bem. Também ali, também a Rede Massa, que foi 3 programas, no programa do Camargo. Então, só tem que agradecer aquele povo que recebeu a gente. E ele está trazendo a proposta aí para o Paraná e para o Brasil inteiro. Era isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Estela. Eu gostaria de falar sobre o requerimento que eu apresentei na sessão de hoje, que é a instalação de placas de sinalização com nome de ruas no Jardim Planalto, Verde, Itália e Residencial. Depois que esse projeto foi implantado, então vários bairros hoje
essa localização ajuda muito as pessoas a se localizarem no bairro, principalmente aquelas pessoas que vêm de fora, ou mesmo que você é de uma região da cidade e vai para outra e procurar um endereço, não é, Ney? Fica difícil você encontrar, isso às vezes ocorre muito comigo. E esses bairros ainda não foram contemplados, então é bastante importante. Outro dia também apresentei um requerimento também ali para o Jardim Morumbi, que também não tem as placas instaladas. Então, espero que isso aconteça o mais rápido possível. Com relação à fala do Conrado, eu como professora, eu não posso deixar de, né, me colocar. Eu amanhã mesmo vou estar marcando um horário com a secretária Cláudia para estar conversando com ela com relação a isso. E a minha posição é bastante tranquila com relação a tudo que o Conrado colocou, porque eu sou professora do Estado e durante muito tempo as extraordinárias nós realmente não recebíamos, né? No mesmo nível em que você já estava após as elevações de título que você tem direito de 2 em 2 anos. Hoje o Estado faz esse pagamento. Então, toda a colocação, depois eu vou pedir para o Conrado também, que eu gostaria de ter em minhas mãos uma cópia desse documento, para que eu possa conhecer, né, analisar. Conrado gostaria de uma cópia, né, e vou marcar um horário também com a secretária Cláudia. Tenho sempre visitado a Secretaria de Educação, tenho sempre conversado muito com ela, levado várias reivindicações de professores que têm me procurado também, e muita coisa que tenho levado à secretária, muitas coisas têm sido encaminhadas e atendidas. Então, me coloco a favor, se for, né, como a lei determina, a lei será cumprida, como como deve realmente acontecer. Então, me coloco aqui à disposição também para que a gente possa conhecer melhor esse documento. E eu, amanhã mesmo, estarei aí procurando a secretária para um esclarecimento melhor. Mas, como professora, eu acho que cada vez mais a gente precisa lutar para a valorização do profissional da educação. Se nós queremos, né, que as nossas crianças realmente tenham a garantia de um futuro, e eu que estou em sala de aula há 25 anos, eu sei o que é uma sala de aula, eu conheço o chão da sala, eu sei realmente da importância da valorização. Os nossos professores merecem respeito, estão sendo respeitados e nós temos que continuar sempre buscando cada vez mais a valorização desse profissional. Então, me coloco também à disposição de todos aqueles que queiram esclarecer, conhecer, fazer aí algumas comissões para que a gente possa conversar e trabalhar em cima desse documento, dessa demanda. Também gostaria de aproveitar a oportunidade e estar falando, o ano passado nós votamos nessa casa um projeto de lei que foi apresentado por mim, depois foi bastante polêmico, que foi uma lei autorizativa, mas ela foi votada, né, e aprovada por essa casa, que era o exame para os cardiopatas. Essa semana, na folha da semana passada, foi feito o dia da conscientização da cardiopatia congênita. Então, graças à lei que foi votada nessa casa o ano passado, as nossas crianças têm o direito hoje em Cambé, a todas as crianças que nascerem na Santa Casa e no Hospital São Francisco, o exame garantido, né, o direito de ter o exame de cardiopatia congênita. Então, para quem não se lembra, foi uma lei que foi bastante discutida o ano passado, né, Zezinho? Aqui na casa, as crianças, entre 100 crianças que nascem, uma criança, ela apresenta, né, essa doença, a cardiopatia congênita, e é um defeito na estrutura ou na função do coração. Caso essa doença seja constatada, mesmo antes do nascimento, ou 24 horas, porque hoje já existem exames que podem, né? Com oxímetro. Esse oxímetro, ele é indolor, a criança tem que passar por esse exame até 24 horas após o nascimento,
caso essa criança seja constatada a doença, ela tem que ser encaminhada para uma UTI neonatal, para que ela receba todo o tratamento e o cuidado necessário para que a vida dela seja salva. Então, esse é um exame importantíssimo para as nossas crianças. Então, no dia 15, ontem, no domingo, houve lá uma caminhada, né, da conscientização cada vez mais com relação à importância desses exames, que esse exame seja feito em toda criança ao nascimento. E eu não poderia deixar de dizer que a todas as pessoas que nos acompanham pela TV, a sessão de hoje, que Cambé hoje já tem esses exames garantidos aí nos nossos hospitais, tanto na Santa Casa quanto no Hospital São Francisco. E estamos aí, né, com o gabinete aberto, as minhas assessoras, a Ana, a Maiara, qualquer dúvida, né, de qualquer mãe que queira saber mais a respeito desses exames e conversar com a gente está à disposição. Eu gostaria de agradecer a atenção, essa é a minha fala por hoje. Boa noite a todos. Obrigado, vereadora Estela. Palavra, presidente. Palavra, vereador Magnata. Boa noite, senhor presidente. Desculpa, vereador Cecílio, mas vereador Magnata. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, presidente. Boa noite, primeiro secretário Cecílio Araújo. Boa noite, Elisandra, nosso diretor Nilson, nobres colegas vereadores. Boa noite também aos assessores que estão nos acompanhando, TV, Benefílio com a sua equipe. Quero aqui cumprimentar também o Paulinho que ajuda, a gente vê o brilhante trabalho que o Paulinho faz, ajudando na narração de futebol por aí. Paulinho, você juntamente com a equipe da Jovem Pan, meus parabéns, e a gente fica feliz de ter vocês aqui. Cumprimentando o Paulinho, cumprimento também as demais pessoas que estão no plenário. Quero falar para vocês aqui sobre agradecer também, imediato, Poder Executivo, agradecer também o nosso secretário Osmarino, agradecer também o pessoal da Condec, que estão na minha região ali do Manela 2, fazendo um belíssimo trabalho de recapeamento nas ruas. As ruas que não têm condições de ser feito tapa-buraco, estão fazendo recapeamento, está ficando muito bom e o pessoal estão contente com o trabalho deles ali. Então, fica aqui meus agradecimentos. Quero mandar também um alô especial para as pessoas que estiveram no meu comércio sábado e falar, Magnata, manda um abraço para a gente, que nós estamos assistindo a TV. Então vai um abraço especial para o Chico, o André, o Ricardo, o Toninho da Grama, as suas famílias e as demais pessoas que estão nos assistindo nesse instante. Minha mãe também, tenho certeza que está lá ligadinho no canal 36, Benefílio, assistindo a sessão da Câmara. Então vai para todas as pessoas aí um forte abraço. Quero falar também sobre os meus requerimentos, que foi protocolado dessa casa. Pedi para providenciar um escoamento de água na rua Rio Parnaíba, entre a rua Rio Madeira e a Avenida José Afonso dos Santos. Nós sabemos que aquilo ali tem há vários anos que tem um problema seríssimo de água empoçada. Fica em frente ali um comércio de uma pessoa que é muito antigo no bairro, é um pioneiro que se chama seu Joãozão. Nós tratamos ele carinhosamente por Joãozão. Ali nós sabemos que quando foi feito a rua, foi asfaltada aquela rua ali, teve um erro na engenharia. Então fica muito grande a extensão da rua, cheio da água, alagoado de água, é só chover e acontece aquele caso ali. E a gente combatendo a dengue, e nós com problema seríssimo logo pertinho da casa da gente. Então o pessoal pede encarecidamente para que seja feito, eu peço aos órgãos competentes que vão ali, façam um estudo e vejam o que tem que ser feito ali. Nós sabemos que aquilo ali faz muito tempo, entra administração, sai administração, e aquela rua continua do mesmo jeito. E eu tenho certeza que agora, certamente, vai ser resolvido aquele problema ali. Tem um outro problema sério também de varreção. Nós vemos a reclamação das pessoas, principalmente Jardim Santa Maria e Jardim Morumbi. Nós sabemos que da rua Piquiri para baixo, todas as ruas, a gente vê por unanimidade o pessoal reclamar que a empresa terceirizada não faz aquele serviço de varreção. Então eu peço aqui aos encarregados, pessoas que tomam conta do pessoal, que dê uma acompanhada certinho e atende a reivindicação daqueles moradores ali. Pedi também uma atenção especial sobre o patrulhamento na zona rural. A gente tem conversado com o pessoal da zona rural
e eles estão reclamando um pouco do patrulhamento. Então eu peço aos órgãos competentes que nos ajudem e façam um reforço ali para atender aquele pessoal da zona rural. Quero também fazer um pedido aqui, inclusive, para o encarregado, tenho certeza que ele também está nos assistindo, que é da região de Santa Amaro, o senhor José Anacleto. Nós sabemos que o Corpus Christi está chegando aí, nós vamos ter uma belíssima procissão saindo da igreja, lá do Castelo Branco, da igreja católica, vindo até a igreja do Jardim Santa Amaro. Então eu peço a eles que dêem uma atenção especial, Romo, professor Romo, para aquela avenida ali, para que nós possamos fazer ali uma belíssima procissão no dia de Corpus de Cristo. Já falei aqui sobre o Paulinho, então são essa minha fala, senhor presidente. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Palavra, ele já cedeu a palavra, está no corredor, no telefone, então eu vou falar. Bem, eu gostaria que o Agenor estivesse aqui para me desculpar, que eu acho que eu fui áspero com ele. Assim, acho que eu poderia ter sido mais calmo e dirigido a palavra. Agora, quanto ao conteúdo, eu não posso concordar que alguém peça para a gente fazer campanha e lutar e pedir para os deputados criar uma lei para as crianças trabalhar a partir dos 8 anos de idade. Eu não consigo entender como que um país que evoluiu, está evoluindo aos poucos na questão da educação, possa pensar numa proposta dessa. Nós temos uma geração da minha idade para frente, eu tenho 51 anos, mas nós temos as pessoas de 60, meu pai que tinha 75, a minha mãe que tem 75 também. Nós temos uma geração de pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar. A minha mãe não tem leitura, ela é analfabeta. O meu pai tinha o 2º ano primário. É uma geração toda de pessoas que não conseguiram estudar. Aí o que aconteceu? O meu pai conseguiu que dos 5 filhos deles, um conseguisse fazer curso superior e os outros fizessem pelo menos o ensino médio. Então houve uma evolução do meu pai, da geração do meu pai para a minha geração. Aí eu pego e olho a turma do meu, que convive com meu filho. Então, a minha filha tem 20 anos, já está no 3º ano na universidade. E o meu filho tem 18 e já tem o ensino médio e mais um curso técnico do Senai de nível médio profissionalizante. E se Deus quiser, o ano que vem, vai para a faculdade. Então, por que houve essa evolução? Porque as escolas melhoraram, porque as crianças tiveram condições de ir para a escola. Eu fui para a escola muitas vezes e passei fome na escola, porque não tinha nada para comer lá. Tinha uma tal de uma merenda da Fundepar, que tinha tudo que você não queria ver, tinha dentro da merenda, porque ficava armazenada por 6 meses atrás de uma casa, de uma escola que não oferecia as mínimas condições. Então, houve uma evolução. E falar isso não significa que ele está dizendo que agora é uma maravilha. Não, agora não é uma maravilha. Eu estou dizendo que era muito pior antes. Aí, se a gente pegar e reunir com os deputados, e nós estamos quase em campanha política, só aqui na sessão deve ter uns 2 ou 3 pré-candidatos a deputado, um inclusive usou a tribuna, e incorreu inclusive numa ilegalidade, porque pediu, se colocou como candidato usando a tribuna, a gente releva por ser uma pessoa simples, uma pessoa da comunidade, mas incorreu de ilegalidade. Mas é candidato. Então, nós estamos em plena campanha política. Então, nós não podemos pegar a bandeira de fazer reunião com os deputados e falar, olha, se você for eleito, muda a lei para as crianças poderem trabalhar a partir dos 8 anos de idade. E aí, se você perguntar para a pessoa que defende, mas você quer que teu filho ou teu neto... Não, não é para o meu, é para o filho dos outros. Que outro dia um cara veio e me desafiou a questão de trabalhar antes dos 14. Porque dos 14 para frente, existe legislação que permite. Como aprendiz, e dos 16 anos pode trabalhar, inclusive, porque o meu está trabalhando no pesado, inclusive. O bicho vai lá no torno e faz peça o dia inteiro, chega em casa, até a testa dele está preta, de tanta ferrugem, pó de ferro. E ele não tem 18 anos ainda, e pode trabalhar assim. Aos 14 anos, pode trabalhar como menor aprendiz. Agora, pega um piazinho de 12 anos, vai pôr para trabalhar onde?
Na construção civil, que horário? Tem que estudar num período, fazer um curso profissionalizante no outro. Agora, se não existe condições de estudar, aí é outra história. Então vamos discutir a educação, vamos criar vagas. Vamos fazer com que o Senai seja uma escola pública também, que ofereça bolsa. Isso que nós temos que discutir. Porque geralmente a gente defende que a criança trabalhe a partir dos 10 anos, mas o filho dos outros, o meu, quer que estude. Pergunta para alguém se quer que o filho dele tome ônibus de manhã, com 8 anos de idade ou 10 anos de idade, para ir trabalhar em Londrina, ou em Cambé, ou em Rolândia. Ninguém quer. Você quer que teu filho vá para a escola, para ele se preparar, para ele ter uma vida melhor, ou pelo menos igual a que você teve. E aí vem uma outra questão, que é utilizar disso para justificar a falha dos pais. Eu acompanhei uma família no Jardim. Não vou nem falar o bairro, que depois alguém pode identificar e saber qual é a família. E os pais têm problema de alcoolismo. E aí tem umas menininhas lá de 11, 12 anos, e o pessoal está tentando arrumar um trabalho para ela. Meu Deus do céu, tem que tentar resolver a situação do pai dessa criança, do irresponsável que começou na bebida e agora já é considerado uma doença. Não, vamos arrumar um emprego para a menininha, para ela trabalhar, largar de estudar e sustentar o bacana. Está errado isso aí. Aí depois foi citado aqui a questão que é proibido menor de 18 anos fazer trabalho doméstico. É proibido trabalhar de empregado doméstico. Mas se quiser limpar a casa para a mãe e deixar uma belezura para a hora que a mãe chegar do serviço, para ela não precisar fazer, pode sim, lógico que pode. E a mãe não vai deixar a tarefa mais pesada para o filho. Ela vai falar, faz isso, filho, que quando a mãe chegar, a mãe faz a outra parte. Eu cozinhava com 10 anos de idade, eu fazia comida para minha mãe chegar da roça. Mas era fogão a lenha, a gente metia uma lenha lá no fogão e não tinha perigo tanto igual hoje. Agora você vai colocar uma criança para usar gás, usar energia elétrica, para acontecer alguma coisa, você ser responsável por isso, né? Então nós não podemos olhar a situação de 30 anos atrás e trazer para a realidade de agora. Como que eram as pequenas empresas em Cambé? 30 anos atrás, era uma oficina onde o pai levava o filho para aprender ofício, era uma sapataria onde o pai levava o filho para aprender o ofício de sapateiro, uma alfaiataria, uma venda, como o Zezinho teve comércio. É diferente de você pegar o teu filho e colocar numa grande empresa, num local para trabalhar, e aí muita gente vai utilizar disso também como exploração de mão de obra, porque é mais barato. Agora é preciso ensinar as crianças a trabalhar sim, é preciso ter responsabilidade. E olha, eu fiquei muito feliz quando os meus começaram a trabalhar. Um com 16 anos e pouco e a outra com 18 anos. Mas fiquei feliz também que quando a minha filha foi trabalhar com 18 anos, ela já estava na universidade. Ela já tinha um ensino profissionalizante aqui do Colégio Olavo Bilac, que é o curso de formação de docente. Então, é isso. Agora, o que acontece? Não existem as oportunidades. Aí nós falamos assim, estão usando droga que não pode trabalhar. Está usando droga porque se envolveu com droga, porque os pais não conseguiram segurar. E aí não pode culpar só os pais também, que às vezes o pai faz tudo de bom, tenta de tudo para a criança. E tanto é que tem família e tem 5 filhos, um só que entra no caminho das drogas, os outros não entram. E o pai deu a mesma educação para os 5. Então, às vezes, também eu fico com dó quando a gente culpa o pai, porque a gente sabe quanto que sofre. Nós conhecemos, nós vimos pessoas do nosso lado chorando o dia todo porque tem problema com droga em casa e a culpa não é dele, né? Então, gente, é evidente que a fala na tribuna é só uma fala na tribuna, mas não é uma fala qualquer, é uma fala de um cidadão que tem conhecimento e que se apresentou aqui como ex-conselheiro tutelar. E que pediu que a gente faça campanha para os deputados para que a legislação mude a partir dos 8 anos de idade poder trabalhar. E aí não é para misturar o que eu estou falando com a questão da maioridade penal, que é uma outra discussão, que acho que tem que discutir sim, tem que discutir a questão dos crimes. Menor comete crime grave, não pode ter a mesma pena do moleque que usou droga ou um crime pequeno. Então, o que tem que ter na legislação é diferenciar os crimes. Isso pode evoluir. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem mais de 20 anos, tem que ser repensado. Tem que pensar algumas coisas. A própria estrutura que o Estado oferece
para dar guarida à lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não existe. Não existe essa estrutura. Se pegar o delegado de Cambé e perguntar a hora que ele apreende um menor de idade, o que ele vai fazer? Ele não tem o que fazer, porque a legislação diz que ele tem que ser recolhido em uma casa de educação, um educandário, tem outro nome mais correto para dizer, mas seria isso, numa ressocialização. Só que não existe esse espaço, não existe vaga. A droga é doença, a saúde considera o uso de droga como doença, mas não tem tratamento, não tem onde levar. Ô, teu filho está doente, o que ele tem? Ele usa droga, mas aonde que leva para tratar? Então é isso que tem que corrigir na legislação. Se é doença, tem que ter tratamento, tem que ter clínica, tem que ter lugar, tem que ter médico, psiquiatra, tem que ter assistente social. Agora, abaixar, falar, não, pode registrar a carteirinha dos menininhos de 8 anos, olha que gracinha, tudo de uniformezinho, indo para Brazuei trabalhar, subindo no andaime da construção civil. É mais bonito ver eles indo para a escola. E aí, mas é 14 anos sem fazer nada, 14 anos ajuda em casa, se prepara, seja um profissional preparado para poder trabalhar depois. Tem a vida inteira para trabalhar, parece que pressa de trabalhar é essa, gente, que antes dos 14 anos tem que se matar de trabalhar. Tem gente com 25 anos que está moído já de tanto trabalhar. Agora, imagine você ter formação, completei 18 anos, já terminei o ensino médio, já estou fazendo a universidade ou tenho um curso profissionalizante. Porque tem uma coisa que a gente tem que discutir também, professor Romulo, que é possível vencer na vida e ser uma grande pessoa com um curso técnico. E tem muitos cursos técnicos bons, e está faltando profissional. Não é todo mundo que nasceu para ser um intelectual. Tem gente que se colocar debruçado diante de um livro a vida toda, não consegue ser advogado porque tem que estudar demais. Mas consegue ser um baita de um técnico agrícola, de um técnico de segurança, de um técnico de equipamento eletrônico, na informática. É isso que tem que ter para as crianças. E tem gente que não trabalha porque não quer. Tem um camarada que vem aqui faz 3 anos pedir currículo para a Luciana. A Luciana já imprimiu o currículo dele mais de 50 vezes. Ele não trabalha porque ele não quer. Ele arruma o serviço, fica 2 dias e vem embora. E depois fala, dá para imprimir um currículo para mim? E ele dá até uma risadinha para a gente. Não é porque ele é de menor. Agora ele já tem 18, mas desde os 16 que ele está batalhando. O Almeida Mercado contrata com 16. O Golfinho contrata com 16. Tem outras empresas que contratam com 16. Agora, 8 anos não dá, né, gente? Eu vou trazer uma criança de 8 anos na próxima sessão para mostrar, porque às vezes a gente esquece que tamanho que é um garotinho ou uma garotinha de 8 anos. E só assim, eu me desculpo com a Agenor de ter sido assim, na hora eu me irritei com a criança de 8 anos trabalhando, batendo o martelinho lá, que a gente já é da área da construção, já pensa que vai bater prego já a criancinha, né? Mas é isso. Essa proposta, é até bom que o Agenor trouxe isso aqui para a gente debater esse assunto. E aí, quando entra na questão da maioridade penal, eu leio muitos artigos que o Conrado escreve, ouço as falas do Conrado, e ele tem razão em muita coisa, na questão que tem crime premeditado por menor, crime gravíssimo. Não é possível que exista a mesma legislação para todos. Então tem que ter diferenciação nas coisas. E esse debate que o Agenor pede para a gente fazer, vamos fazer sim. Vamos conversar. Estava aí o Valdivino, que é candidato, vamos chamar o Valdivino para conversar. Vamos chamar os demais, né? Para conversar, mas conversar para assumir compromissos possíveis. Né? Quantas escolas de período integral nós temos? 2 ou 3. Então, a Apucarana faz 15 anos que tem ensino integral em todas as escolas. Mas a Apucarana está onde? Está na África, na Alemanha, na França. A Apucarana está no Paraná. É um município com um número de habitantes quase semelhante ao nosso. Londrina, daquele tamanho, não consegue fazer o que a Apucarana fez. E olha, hoje nós conseguimos reduzir a questão da criminalidade. Graças a Deus, houve uma queda, Conrado, de quase 50%, hoje 50% no estado todo. Tem cidade
que consegue passar o ano todo quase sem crime, sem homicídio. Nossa região, por ser uma região de cidade grande, ainda, mas houve uma diminuição dos índices aqui. Mas eu fiz uma comparação, teve um ano que na nossa região teve 35 mortes em um período de um ano, e Apucarana registrou uma naquele período. Hoje teria que ver como que está a situação de Apucarana, mas eu sei que Apucarana existe ensino integral há mais de 15 anos. E sei também que em Apucarana tem diversas empresas que empregam os meninos e as meninas a partir dos 16 anos. Então, a minha defesa vai ser essa. Vou estar em campanha, já tenho definido aqui na minha cabeça quem são meus candidatos, mas vou trabalhar com eles o seguinte: nós temos que ter compromisso com a educação, temos que rediscutir, sim, essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, temos que discutir alguns pontos, mas não podemos acabar com o Estatuto. Tem gente, Eliseu, e eu conheci pessoas covardes, homens sem vergonha, que queimavam o filho com bituca de cigarro, e não acontecia nada. Eu sou pai, eu faço o que eu quero, é meu filho. Então, talvez para esses caras não tenha outra solução se não tem uma lei rígida. Agora, a questão da palmada, acho que tem alguns exageros por aí, porque todo mundo aqui, na hora que fica nervoso, vai para o lado do filho. Eu não cheguei a bater, mas de tanto que eu ia pegar ele, que ele ficava com medo até, né? O filho tem que ter respeito pelo pai e pela mãe. Agora, tem muita gente safado que utiliza tudo que tem para fazer as coisas erradas e culpar. É culpa do Estatuto da Criança, por isso que eu não trabalho. Eu roubo porque o Estatuto da Criança e do Adolescente permite que eu roube, eu não posso trabalhar mesmo. É mentira. Agora, o Estado peca quando não dá oportunidade de estudo. Tem que dar condições de estudo e estudo de qualidade. E dá para ir avaliando quem tem vocação para ir para a medicina, quem tem... Isso dá para fazer uma peneirada. No futebol faz peneirada. Por que não pode fazer na escola? Ó, esse camarada aqui, pelo tipo dele, ele seria um excelente mecânico de automóvel. Vamos mandar para o Senai. Né? E é profissão boa. Ganha de muitas profissões de nível superior. Ganha muito mais, às vezes. Então, a minha fala termina aqui, e se o Agenor estiver em casa, me desculpe porque fui áspero contigo, mas é um debate de ideia. Não concordo com a sua ideia e espero que ela não se prospere. Obrigado. Obrigado, vereador Cecílio. A palavra continua livre. Ficam a senhora e os senhores vereadores convocados para a terceira sessão extraordinária a ser realizada dia 18 de junho, próximo, agora quarta-feira, às 11h30. E também ficam os senhores e as senhoras vereadores convocados para a 21ª sessão ordinária a ser realizada no dia 24 de junho, terça-feira, não na segunda, porque teremos Jogos do Brasil, então a nossa próxima reunião ordinária será na terça-feira e não na segunda-feira. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.